questão 41 é uma questão boa. Beleza? Beleza. Essa questão aqui, ela é bem interessante, tá, pessoal? É uma questão que trata daqueles conteúdos que a gente vê na aula sobre custo padrão e custo real, né? O realizado com o orçado, como a gente fala no dia a dia, tá? É uma questão de contabilidade gerencial, não é uma questão absurda. A gente só teria que lembrar, na hora da prova, né, das variações. Como entender essas variações aqui. E, basicamente, nessa questão aqui, eu vou tentar ser o mais didático possível com vocês, tá certo? Vou tentar ser o mais didático possível com vocês. Beleza, a questão fala aqui, ó. A empresa Gigulefere, por que a FGV inventa esses nomes? Bota um nome mais fácil aí, FGV, me ajuda aí. A empresa Gigulefere SA, adota o custo padrão. Então, vejam, essa é a primeira informação importante, tá? A Gigulefere, ela vai adotar como base para ela, para as respectivas informações gerenciais, o seu custo padrão. Ela poderia dizer, adota o custo real, mas ela aqui adota o custo padrão, certo? E verificou em abril de 25 alguns dados para analisar a variação ocorrida, ou seja, o realizado com o orçado, tá? Aquilo que ela tem, aquilo que ela espera versus aquilo que aconteceu. Uma coisa é você prever que certa despesa que você terá é de R$ 1.000, quando na verdade a despesa foi de 1.200, tá? Então você previa que era 1.000 e aconteceu 1.200. Então isso é muito comum no dia a dia de uma empresa. Tá? Abaixo estão apresentados os dados apurados pelo contador. Vou voltar nesses dados, certo? Ele fala aí, com base exclusivamente nos dados apresentados pelo contador, então a gente tem que se abster apenas dessas informações, as variações de taxa e eficiência, respectivamente, ocorridas no mês de abril de 25 foram. Vejam, a questão fala aqui o seguinte, ó. Para a gente avaliar, pessoal, essas variações, né? Para a gente avaliar essas variações de mão de obra no custo padrão, né? A gente tem que olhar separadamente a variação da taxa, né? Que seria aqui o preço hora, né? O preço pela hora trabalhada, a hora consumida ali, tá? E a variação de eficiência, ele fala aqui, a variação de taxa e a variação de eficiência, né? Que é a quantidade de horas que a gente consumiu, certo? Ok. Ele fala aqui, ó, que a minha mão de obra direta efetivamente consumida foi 50 horas superior ao padrão estabelecido de 1.500 horas. Então, vejam, eu tenho a minha hora padrão, que foram 1.500, né? 1.500 horas, e eu tenho a minha hora, vamos chamar de hora efetiva, digamos assim, tá? Hora efetiva. Não, efetiva não, senão vai confundir aqui. É hora efetiva mesmo, né? Vamos colocar aqui, hora efetiva, ó. Hora efetiva. Foram 1.550 horas. Então, aqui, consumimos, né, 50 horas a mais, tá? 50 horas maior que 50 horas maior que o padrão, ok? Ok, beleza. Depois ele fala aqui, ó. O custo incorrido com a mão de obra direta por unidade de tempo, né? Por unidade de tempo, pelas horas, ficou R$ 7 abaixo do valor previsto por hora. Do valor previsto por hora, ou seja, né? O valor, né? Valor hora, digamos assim, a gente pode chamar de taxa, né? A taxa. A taxa seria o valor ali, né? Vamos colocar aqui a taxa padrão foi de R$ 150, né? Por hora, ok? E a taxa efetiva, ele fala aqui, ó, foi de R$ 7 abaixo do previsto, tá? Então, meu padrão era de R$ 150 por hora, eu gastei quanto por hora? R$ 7 a menos, né? R$ 143 por hora, perfeito? R$ 143 por hora, tá bom? Então, eu tive aqui, ó, R$ 7, né? R$ 7 a menor, tá? Do meu padrão. Perfeito?
Até aqui tudo bem para vocês? Show de bola? Até que eu só montei as informações, tá? Até aqui eu só montei informação. Vou mudar a canetinha aqui, tá? Vou colocar de preto aqui. Vejam, a gente vai medir agora, a gente tem que medir a variação de eficiência, né? Então vejam, o que é que vai acontecer aqui? A minha variação, ele pede a variação de taxa, né? De taxa e eficiência, né? Isso respectivamente, é isso mesmo. Se ele pede respectivamente, né? A gente tem que fazer aqui o que diz a questão, tá? Então vamos pela variação de taxa primeiro, né? Variação de taxa. A minha variação de taxa, eu vou pegar o que aqui? Vejam, minha variação de taxa, eu vou pegar a minha taxa padrão, minha TP, menos a minha taxa efetiva. E vou multiplicar pela minha hora padrão, certo? Beleza? Então a minha variação de taxa vai ser o quê? Minha taxa padrão, 150, menos a minha taxa efetiva, 143, vezes a minha hora padrão, que é 1.500. Minha variação de taxa vai ser o quê? 7, né, vezes 1.500. O que vai me dar uma variação de taxa aqui, de quanto, pessoal? De 10.500. 10.500 reais, certo? 10.500 reais. Então, veja, a minha taxa efetiva, né? A minha taxa efetiva aqui, tá? Ela foi menor, né? Ela foi menor. A minha taxa efetiva, certo? A minha taxa efetiva, ela foi menor do que a minha taxa padrão, tá? Então, eu vou ter uma variação de taxa favorável, né? Favorável no valor de 10.500, tá? Porque vejam, se eu tenho como padrão ali 150 reais a hora e eu gastei 143, a minha taxa efetiva ficou abaixo daquilo que eu estava imaginando. Então, para mim é favorável, né? Para mim é bom. Se eu estava achando que era 150 a hora e foi 143, para mim é legal isso, tá? Então eu tive 7 reais a menos, tá? Vezes a minha hora padrão, que eu levo em consideração a hora padrão, 10.500 reais, né, de variação de taxa, tá certo? Efetiva, ok? Show? Então 10.500 favorável, tá? A gente já poderia marcar aqui de cara a letra B, 10.500 favorável. E 7.500 desfavorável. Vamos chegar nos 7.500. Vou botar aqui de roxo. Vamos calcular aqui agora a taxa efetiva, certo? A minha taxa efetiva não, perdão. Minha taxa de eficiência. Minha taxa de eficiência, certo? Eu vou pegar o que aqui, pessoal? Eu vou pegar a minha hora efetiva, certo? Minha hora efetiva, menos a minha hora padrão, vezes o quê? Vezes a minha taxa, né? A minha taxa padrão, tá? Já que a gente utiliza ali, né? A gente utiliza ali como norte, né? O custo padrão, tá? Então, a minha variação de eficiência foi de quanto aqui? Quanto a minha hora efetiva? 1.550. Menos a minha hora padrão, 1.500. Vezes, né, a minha taxa padrão. Quanto é que foi minha taxa padrão, pessoal? Foi de 150. Não é isso? Então, minha variação de eficiência vai ser igual a 50, né? 50 vezes 150. O que vai me dar um valor aqui de quanto, pessoal? 7.500, né? 7.500 reais, tá? Reais desfavorável, né? Opa, ué, o que foi acontecer aqui? 7.500 desfavorável, certo? 7.500 desfavorável. Por que desfavorável? Porque, vejam, eu tive 50 horas a mais do que o padrão, tá? Eu tive 50 horas a mais do que o padrão. Então, se eu estava estipulando 1.500 horas e eu gastei 1.550, eu fiquei acima do padrão. Então, para mim é desfavorável, tá? Desfavorável enquanto, né? Aí eu preciso pegar aqui, ó, 50 reais, que foi 50 horas, na verdade, que foi desfavorável, né? Vezes a minha hora padrão, 150. Tá? Então ultrapassou quanto aí? Foi desfavorável para mim quanto? 7.500, certo? Então temos aqui, ó,
7.500, desfavorável, gabarito letra B de bola, tá?